Desafio da Torre. O sapo que surpreendeu as expectativas. Em meio a uma tranquila floresta, um grupo de sapos desfrutava de uma vida repleta de aventuras, proporcionadas pelo ambiente ao redor. Dentro dessa floresta majestosa, uma imponente torre de ferro se erguia, tornando-se um enigma intrigante para todos os sapos da floresta. Sua estrutura grandiosa parecia inalcançável, uma mistura de mistério e desafio. No entanto, era essa mesma torre que abrigava uma competição que havia se transformado em um evento aguardado ansiosamente por gerações de sapos. A competição tinha como base um desafio singular. Eles iriam testar seus próprios limites e habilidades para descobrir quem conseguiria chegar ao topo daquela imensa torre de ferro que se erguia no centro da floresta. A ansiedade vibrava no ar conforme eles se agrupavam na enigmática torre de ferro, pois finalmente havia chegado a data esperada. Ao soar do apito, anunciando o início da competição, a determinação era palpável. No início, eles competiam com fervor, saltando e escalando com toda a sua energia, tornando a competição acirrada. Entretanto, à medida que o desafio se intensificava e a altura da torre aumentava, os ânimos começaram a mudar. O topo da torre parecia tão inacessível quanto os céus, e as vozes dos céticos e pessimistas começaram a ganhar força. Os sapos, que antes saltavam com determinação, começaram a hesitar e recuar. Olhando para o topo, eles se sentiram derrotados e pequenos diante do desafio monumental que tinham diante de si. Porém, havia um sapo que se recusava a desistir. Entre os sapos que haviam recuado, um sujeito magro e pequeno permanecia firme, olhando para cima com determinação inabalável. Os sapos que pararam não puderam deixar de zombar dele, desprezando sua aparência e diminuindo sua coragem. Um sapo tão fraco não tem chance! Você está perdendo seu tempo! Ridículo! Ele acha que vai chegar longe assim? Olha só pra ele, parece mais um inseto do que um sapo! De alguma maneira, os comentários pareciam deslizar por ele sem deixar marcas, pois ele simplesmente ignorou as vozes negativas, permanecendo inabalável e prosseguindo com sua escalada determinada. Ignorando as vozes negativas, ele continuava subindo. Cada passo que ele dava era lento e calculado. Ele compreendia que não importava o quão devagar ele fosse, contanto que não parasse. Após sua jornada de perseverança, finalmente, ele chegou ao topo da Torre de Ferro, olhando para a paisagem majestosa que se estendia diante dele. Sua conquista silenciou os zombadores e inspirou até mesmo os mais céticos. Na cerimônia de premiação, quando alguém perguntou por que ele conseguiu subir até o topo da torre, descobriu-se que o sapo vitorioso era surdo. A razão pela qual o sapo surdo conseguiu subir até o topo da torre foi porque ele não podia ouvir as palavras negativas dos outros. Ele apenas se concentrou no objetivo e nunca desistiu. Muitas vezes nos preocupamos com a visão do mundo, nos preocupamos com nossos próprios ganhos e perdas, e nos preocupamos com a aparência e a honra. Então desaceleramos, enfraquecemos nossa vontade e até desistimos. De fato, se quisermos ter sucesso, muitas vezes precisamos nos tratar como surdos, ignorar os conselhos dos outros, perseguir a meta estipulada e caminhar com calma e com firmeza.